Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Que bom que você está aqui comigo, o professor Wirley, e você no Meu Desafio, né? Nosso grande curso preparatório para a prova do CFO, Polícia Militar, Bombeiro Militar, o nosso desafio, o nosso curso que nos oferta todas as condições para sermos aprovados no concurso público. Então, olha só, eu vou aqui voltar à questão que nós finalizamos ontem, porque ontem, se você retroceder à aula de ontem, certo? Nós finalizamos aquela parte da interpretação. Mas a última questão de ontem, ela envolveu normas gramaticais de concordância. Então, como estávamos no fim do horário e eu respondi apenas de forma bem rápida, eu não expliquei, eu quero voltar hoje explicando essa questão para vocês, tudo bem? Então, essa questão aqui é a questão 11. Eu até já apaguei aqui as marcações que foram feitas ontem para que fique bem mais específico o processo aqui de análise. Olha só, vamos lá. Então, as normas de concordância foram inteiramente respeitadas no livre comentário sobre o texto que consta na opção. Dois detalhes que eu preciso que você entenda aqui com muita clareza. Primeiro detalhe, observa que nós estávamos trabalhando questões de interpretação. De repente, entre as questões de interpretação, a banca FCC, esse material todo aqui é FCC, todas essas questões são Fundação Carlos Chagas. Aí a Fundação Carlos Chagas estava trabalhando questões de interpretação e, de repente, da nona, décima, aí passa para a 11ª, aí vem essa questão aqui chamada de livre comentário. São dois problemas aqui. Primeiro problema é a pessoa pensar que se trata de uma questão de interpretação. Aí ela vai querer comparar as letras A, B, C, D, E com o texto. Não é isso. Então, se alguém, algum candidato, errar essa forma, tipo assim, ler o comando e achar que se trata de uma questão de interpretação, infelizmente é problema de quem errar. Mas nós que estamos nos preparando aqui no desafio, um curso preparatório que tem toda a responsabilidade, toda a seriedade de fornecer a melhor preparação gratuita para você, gratuita. Fazemos questão de frisar que é 100% gratuito, você não paga nada para estudar conosco, uma formação de qualidade, de excelência, de graça. Então, olha só, nós não vamos ser enganados pela banca FCC. Esse tipo de questão aqui vai cair na tua prova. A FCC ama fazer essas questões envolvendo normas gramaticais com livres comentários a respeito do texto. São livres comentários, não são interpretações. O que ela faz? Ela constrói comentários a respeito do texto e pede para você analisar as normas de concordância, normas de pontuação. Aí são vários detalhes. Nesta aqui, ela pediu para avaliar normas de concordância. Está aqui, olha. As normas de concordância foram inteiramente respeitadas no livre comentário sobre o texto, que consta na opção. Então você tem que avaliar aqui os 5 comentários e verificar qual deles está totalmente correto. Tudo bem? Então, ontem nós já marcamos a resposta, eu vou aqui frisar novamente, a resposta é a letra A. Então, a letra A está totalmente correta. Entretanto, quando a gente olha para a letra A, ela talvez nos engane, não é? Eram o que mais me agradava naquelas aulas, os carinhos recebidos. Eu vou escrever aqui embaixo para você ver. Essa letra A é um recurso estilístico que a FCC usa demais. Vou colocar aqui para a gente ver, tudo bem? Então, é um recurso estilístico que a FCC usa e precisamos estar muito atentos a esse recurso. Anote aí no seu material, pegue sua caneta, seu papel, anote aí. Esse recurso é chamado de hipérbato. Tá aqui, ó. É hipérbato. Anote aí. É o recurso chamado de hipérbato. Tudo bem? O que é o hipérbato? O hipérbato é um recurso estilístico. Então, pegue aí a sua caneta, seu papel, anote. Recurso estilístico. Responsável
por alterar responsável por alterar. Aí vamos colocar aqui reposicionar fragmentos frasais. Então, é um recurso estilístico responsável por alterar, é o hipérbato. Então, aqui está o hipérbato. Vou colocar aqui uma marcação aqui nele, tudo bem? Então, é o hipérbato. É um recurso estilístico responsável por alterar. Olha a palavra-chave aqui, olha, alterar. Por alterar, vamos entender reposicionar, certo? Então, reposicionar. Fragmentos frasais. Então, ele altera, ele reposiciona fragmentos frasais. Vamos continuar aqui o conceito, anote aí no seu material. Então, recurso estilístico responsável por alterar, reposicionar fragmentos frasais, modificando a estrutura original da frase. Então, ele altera, ele reposiciona fragmentos frasais, modificando a estrutura original da frase. Aí anote aí uma observação. Vamos lá, observação. Então, observação. O hipérbato utiliza as vírgulas. Então, o hipérbato utiliza as vírgulas, certo? As vírgulas para sinalizar a posição em que os fragmentos frasais sofreram alteração. Então, sofreram alteração. Não, sofrem, vamos colocar sofrem, né? Sofrem alteração. Então, olha só. O hipérbato utiliza as vírgulas, certo? As vírgulas. Então, tá aqui, olha. Então, estamos falando de hipérbato. Então, é o hipérbato. Ele altera os fragmentos frasais, certo? E ele utiliza as vírgulas. Tá aqui, ó. Utiliza as vírgulas. Por que que o hipérbato utiliza as vírgulas? Ele utiliza as vírgulas para sinalizar a posição em que os fragmentos foram alterados. Vamos lá, então, vamos juntar aqui as peças do quebra-cabeça, certo? A gramática, ela trabalha esse recurso chamado hipérbato. O hipérbato é um recurso já estabelecido desde a Grécia. Quem usava o hipérbato eram os filósofos gregos. Eles usavam para confundir as pessoas. Como assim confundir as pessoas? Eles conversavam entre si usando o estilo do hipérbato. Por isso que o hipérbato é um recurso estilístico, é estilo, a linguagem, o estilo da linguagem. Então, existe uma sequência natural das palavras. As frases são organizadas com artigos, substantivos, verbos e os seus complementos. Por exemplo, as pessoas saíram mais cedo. Aí eu posso alterar essa posição. Pessoas cedo saíram, certo?
pessoas cedo saíram. Então, eu altero. As pessoas saíram mais cedo. Cedo, pessoas saíram, né? Então, eu altero. Então, essa alteração, ela é, claro, né, eu fiz uma alteração básica aqui. Uma alteração mais trabalhada é chamada de hipérbato. Então, pegam os fragmentos originais da frase e altera a posição, reposicionando esses fragmentos, fazendo a frase ficar uma frase complexa, de difícil compreensão, de difícil análise. Esse recurso é estilístico, então a banca pode usar? Pode, está garantido na gramática. Então o hipérbato ele faz isso, ele altera a posição dos fragmentos frasais, reposicionando em relação à condição original, à estrutura original da frase. E o hipérbato, ele utiliza as vírgulas para indicar essa alteração. Desculpem, gente. Foi exatamente o que houve aqui nesta frase. Olha só. Nesta frase, né? Você vê aqui, olha, eram, olha a vírgula aqui, olha, vírgula. O que mais me agradava naquelas aulas, aí vírgula. Por que essas vírgulas estão aqui? Elas estão sinalizando a posição em que os fragmentos foram alterados. Olha só, vamos lá. Só para você perceber como é essa frase original. Vou colocar aqui embaixo para você ver, olha. A frase original, vou colocar bem aqui embaixo para você ver as duas frases. Ela é assim, olha. Olha só. Olha a frase original. O que mais me agradava. O que mais me agradava naquelas aulas. O que mais me agradava naquelas aulas eram os carinhos recebidos. Percebeu? Essa é a frase original. Então, o que mais me agradava naquelas aulas eram os carinhos recebidos. Eu vou fazer aqui uma legenda de cores para você perceber aqui, tá? Eu vou apagar aqui para fazer uma legenda de cores. Olha só. Presta atenção, eu vou fazer uma legenda de cores para você entender o processo. Olha aqui, olha. Observa o seguinte, tá? Essa parte aqui, olha, o que mais me agradava naquelas aulas é a parte inicial da frase. Observa que aqui, ó, ela está na parte do meio, tá aqui, ó. Ela ficou no meio, certo? Aí, na frase original, depois dessa parte, o que mais me agradava naquelas aulas, vem o verbo eram. Então, o verbo eram, ele é após o que mais me agradava naquelas aulas. Só que no hipérbato, que foi reposicionado, o verbo eram veio para o início da frase. Olha só, veio para o início. Aí, depois do verbo eram, olha só a legenda que eu faço para vocês verem. Depois do verbo eram, vem a parte aqui, olha. Vem a parte aqui que diz assim. Deixa eu ver se esse laranja fica bom. Os carinhos recebidos. Aí observa aqui, os carinhos recebidos, está aqui, ó, tudo bem? Então, olha, o que foi que o hipérbato fez? Ele mudou a posição do primeiro e do segundo fragmento. O primeiro fragmento era o que mais me agradava daquelas aulas. Aí ele colocou para... esse é o primeiro, certo? Ele colocou para o segundo fragmento. Eram é a segunda parte. Veio para ser a primeira. Então ele alterou. Quando ele altera a posição dos fragmentos, o hipérbato faz isso, é um recurso estilístico. Olha o que ele faz. Aí ele sinaliza aqui, ó, por vírgula. Olha aqui, ó, para dizer que aqui teve uma alteração. Então, ele está dizendo que aqui são as partes, olha só, essas vírgulas dizem. Essas vírgulas servem para dizer que essas são as partes, o fragmento eram e o fragmento o que mais me agradava naquelas aulas. Então, elas foram reposicionadas. E essa vírgula sinaliza os dois fragmentos. Observa que na frase original, que está bem embaixo da sua tela, a frase não tem vírgulas, percebeu? Olha só a frase. O que mais me agradava naquelas aulas eram os carinhos recebidos. A frase original, ela não tem vírgulas. Ela não pede vírgulas. Só que quando a frase tem os seus fragmentos alterados, aí essas vírgulas entram para
fazer a sinalização de que aqui teve uma mudança, teve uma alteração da posição dos fragmentos. E quem é que faz essa mudança? O recurso chamado hipérbato. Então guarda na memória, tudo bem? Porque esse tipo de questão aqui vai cair na tua prova, dia 19 de outubro para quem é bombeiro militar e dia 2 de novembro para quem vai prestar prova para polícia militar. Vai estar na tua prova, porque isso aqui é um recurso que a FCC está usando demais, demais mesmo, atualmente. Então ela vai trabalhar porque está sendo o momento da banca FCC trabalhar essas questões de livre comentário e colocando as respostas no hipérbato. A pessoa olha para a frase do hipérbato, ela acha uma frase estranha. Ela vai dizer, eram o que mais me agradava. Olha a letra A, eram o que mais me agradava naquelas aulas. Eram? Não, o certo é era o que mais me agradava. A pessoa tenta, né? Essa vírgula está errada também aqui, entre eram e o que mais me agradava. Aí ela começa a ver erros. Aí ela, bom, isso aqui está errada. Então ela já descarta a resposta correta. E qualquer outra opção que ela escolher vai estar errada, porque esta é a resposta correta. Quando a pessoa descarta a resposta correta e escolhe outra opção, qualquer opção que ela escolher já está errada. Então ela já errou a questão. Então a banca ela cria essa armadilha para induzir milhares de pessoas ao erro. Só que nós, na preparação aqui do desafio, nós estamos, não é, uma preparação de vanguarda, uma preparação de qualidade, entendendo que a banca não vai nos induzir ao erro, porque nós vamos olhar para esse tipo de questão e vamos reconhecer a frase na construção alterada do hipérbato. Como é que eu vou conhecer, professor? 2 dicas, olha só, guarda aí, 2 dicas. Primeira dica, você vai olhar para a frase e ver a frase estranha. Parece que as partes não estão nos seus devidos lugares. Essa é a primeira dica. Segunda parte, a frase vai ter muitas vírgulas. Parece que são vírgulas desnecessárias. Cada vírgula sinaliza uma parte. Qual vai ser a sua leitura? Pegar as partes e tentar organizá-las, como se eu estivesse montando um quebra-cabeça. Se você conseguir organizar as partes e dar uma sequência natural para a frase, de repente, as partes estão estranhas, mas você reorganizou e nessa reorganização a frase consegue ter um nexo, ter um sentido lógico mais tranquilo. Aí você confirmou que é o hipérbato e pode marcar a resposta como correta. Não é que o hipérbato seja correta, é que nele não há erro de concordância. Olha só, o que mais me agradava naquelas aulas eram os carinhos recebidos. Ou seja, os carinhos recebidos eram os carinhos, certo? Então, os carinhos eram, o verbo eram concorda com os carinhos recebidos. Eram o que mais me agradava naquelas aulas. Então, você viu aí que a resposta, de fato, é a letra A, tudo bem? Eu vou apagar aqui para nós marcarmos a letra A como a resposta de fato. Então, eu precisava voltar a este material hoje, eu não podia. Como eu falei ontem, no término da aula, essa questão ficou bem no término do horário. Quem assistiu a aula de ontem sabe disso, não é? Sabe disso. Então, ontem eu substituí o professor Lucas Sanches. Então, eu fiquei nos 2 últimos horários da tarde. Então, quando nós terminamos a questão, estava no fim do horário. Aí eu concluí e estou voltando hoje com responsabilidade para você entender esses fenômenos aqui. Então, você percebeu que a letra A é a resposta, correto? Eu vou aqui agora repetir com mais tranquilidade, com mais cautela, o que nós mostramos ontem para vocês. Olha só, qual é o problema da letra B? A letra B, o problema é na concordância do verbo. O certo é chegavam. Devia ser chegavam o verbo. Por quê? Porque chegavam vai concordar com aqueles agrados. Então, concorda aqui, olha. Agrados e bajulações chegavam a me envaidecer. Agrados e bajulações. Concordância verbal. Então, o que chegava a me envaidecer? Agrados e bajulações. Como agrados e bajulações é plural, então ele obriga o verbo a concordar no plural. Só que você está vendo que o verbo chegava
não está no plural. Esse é o erro de concordância. Então não pode ser chegava, porque o que chegava a me envaidecer eram aqueles agrados e bajulações. Agrados e bajulações chegavam a me envaidecer, percebeu? Agrados e bajulações chegavam a me envaidecer. Então é chegavam a concordância. Está aqui o erro da letra B. Então a letra B, você percebeu que ela está errada, por isso ela não é a resposta. Está aqui, a letra B, o verbo aqui está errado no singular. Ele deve ser plural, chegavam. A letra C. A letra C, vamos lá verificar. Observa que a letra C está trabalhando aqui o verbo aqui, ó, o verbo haver no sentido de existir. Não havia, não existia, certo? O verbo haver no sentido de existir. O verbo haver, no sentido de existir, ele é invariável. Ele é invariável, ele não flexiona. Então, ele mantém a sua forma invariável. E ele fica invariável, aqui, ó. Ele fica invariável, deixa eu mudar aqui só para corrigir. Ele fica invariável na terceira pessoa do singular. Então, a forma pela qual o verbo existir, o verbo haver, perdão, fica invariável, tá aqui, ó, é no singular, tudo bem? É no singular, tá aqui, ó, no singular. Então, ele fica invariável na terceira pessoa do singular. Então, não havia. Então, o verbo está perfeito, está correto. Agora, por que eu expliquei sobre o verbo haver no sentido de existir? Então, olha só, não é o verbo haver somente, tá? É ele no sentido de existir. O verbo haver no sentido de existir. Aí que ele assume a forma invariável. O verbo haver no sentido de existir invariável, aqui eu tenho um pronome de, olha só, para você entender o processo, para entender as partes que compõem aqui o detalhe. Então aqui, olha, você tem um pronome relativo aqui, olha. Aqui é um pronome relativo. Quem? Relativo, certo? O relativo, o pronome relativo, ele relaciona o termo antecedente ao termo sequente. O relativo relaciona o termo antecedente ao termo sequente. Então, se o termo antecedente é invariável, ele faz o termo sequente também ser invariável. Escutou aí, meu amigo? Vou repetir, olha. O pronome relativo, escuta, olha aqui para mim, o pronome relativo, ele tem a prerrogativa de relacionar o termo antecedente ao termo sequente. Então, essa é a função do relativo. Por isso que ele relaciona o termo antecedente ao termo sequente. Agora vamos lá. Agora vamos à cereja do bolo. Se o relativo, o termo antecedente dele é um verbo que está invariável, porque é o verbo haver no sentido de existir. Então, se o verbo está invariável, esse relativo vai manter o outro termo também invariável. Então, havia invariável. Quem deixasse. Percebeu o detalhe aqui, ó? É isso aí, meu amigo. Não pode ser deixassem. Tá aqui, olha. Olha o erro aqui, ó. Não pode ser deixassem. O certo é deixasse. Não havia quem deixasse. O relativo relaciona o termo antecedente ao termo sequente. Se o antecedente é invariável, na terceira pessoa do singular, o sequente vai continuar invariável na terceira pessoa do singular. Então, o correto é não havia quem deixasse. Quem deixasse. Perfeito? Por isso está errada a letra C, por causa desse verbo deixassem no plural. Vamos à letra D. Mesmo que tivesse raiva de mim. Mesmo que tivessem. O certo é tivessem. Tivessem. Quem tivessem, olha só, então, o tivesse está errado aqui, ó. Mesmo que tivessem raiva de mim.
Quem tivessem os meninos. Tá aqui, olha, os meninos. Então, os meninos tivessem raiva de mim. Então, o verbo tivessem concorda com meninos. Se meninos é plural, então o tivessem deve concordar no plural. Você vai falar os meninos tivesse raiva de mim? Não. Os meninos tivessem raiva de mim. Os meninos tivessem. Então é tivessem, tudo bem? Agora vamos lá. A letra E, que me interessa bastante a letra E. Olha só. Uma boa parte da criançada, vou colocar aqui para você ver, olha, vou colocar bem aqui. Uma boa parte da criançada, vou copiar aqui para nós visualizarmos. Então, uma boa parte da criançada. Uma boa parte da criançada. Esse é o sujeito da frase. O que eu disse para vocês na aula de ontem, estou aqui recapitulando hoje, é o seguinte, certo? Olha só, essa boa parte aqui, essa boa parte é um sujeito partitivo. Está aqui, ó, uma boa parte é um sujeito partitivo. Então está aqui, isso é um sujeito partitivo. O que é sujeito partitivo? Refere-se, então, refere-se a uma parte de um todo. Por isso é partitivo, refere-se a uma parte de um todo. Quando eu falo uma boa parte da criançada, não representa toda a criançada, é uma boa parte daquele grupo chamado criançada. Então, por isso é um partitivo, porque refere-se a uma parte de um todo. Porque se refere, quero dizer, a uma parte de um todo. Não representa o todo, representa uma parte. Aqui, olha, uma parte de um todo. Daí que é partitivo. E todo sujeito partitivo, guarda aí no seu material no seu HD, guarda aí, olha aqui, ó, guarda aí, todo sujeito partitivo, vou colocar toda a expressão partitiva, tá? Toda a expressão partitiva é melhor. Então, toda expressão partitiva exige verbo no singular. Essa é a tinta da caneta que assina o termo de posse dos concurseiros. Então, é saber que toda expressão partitiva exige o verbo no singular. Então, eu olho para a frase, eu vejo que a frase é formada por um sujeito cujo núcleo do sujeito é uma expressão partitiva. Então, sendo uma expressão partitiva, eu já sei, toda a expressão partitiva exige verbo no singular. E, professor, quais são as principais expressões partitivas? Anote aí. O nosso horário está quase já no fim, mas anote aí. Vamos lá, temos tempo ainda, uns minutos ainda nos reserva aqui. Quais são as principais expressões partitivas? Anote aí. Quais são? A maioria de. Então você olhou para a frase, viu uma dessas expressões, já sabe, é partitiva. Porque se refere a uma parte de um todo. A maioria de, a minoria de. Grande parte de. Boa parte de. Metade de, certo? Metade de. Olha aqui, ó. Metade de tal coisa. É um partitivo. Mais da metade de. Mais da metade de. Menos da metade de. Todas essas expressões são
partitivas. Olhou para a frase e viu que uma dessas expressões está na posição de sujeito. Então, isso aqui caracteriza o sujeito partitivo, sabendo que todo sujeito partitivo exige o verbo no singular, certo? Aqui eu estou colocando 7 para vocês, ao todo, né, tem mais, então eu coloco mais depois, o horário está já bastante exíguo, mas eu coloco mais depois, a gente vai rever mais questões dessa natureza, tudo bem? A maioria D, a minoria D, grande parte D, boa parte D, metade D, mais da metade D, menos da metade D. Então, são todas expressões partitivas. E todas elas exigem verbo no singular. O outro detalhe é o seguinte, olha, o complemento dessa expressão partitiva, está aqui, olha, o complemento da expressão partitiva, esse complemento nominal, ele é um coletivo, está aqui, ó, é um sentido coletivo. Porque criançada não é plural, criançada é um coletivo. Então, todo sentido coletivo, olha só a regra, todo sentido coletivo exige verbo no singular. Então, todo sentido coletivo exige verbo no singular. E, professor, e se fosse uma boa parte das crianças? Vamos ver aqui como é que fica, tá? Eu já passei aqui 1 minuto, mas só um pouquinho, rapidinho, só para terminar aqui. Então, como dizia aquele, né, dizia um programa antigo, né, em 1 minuto eu te falo. Então, vamos lá, em 1 minuto eu te falo. Olha só, rapidinho aqui, olha. Se a frase fosse assim, atenção aqui, só para terminar. Se a frase fosse, olha aqui, ó, uma boa parte das crianças. Olha a diferença. Uma boa parte das crianças. Aqui eu tenho um partitivo, olha aqui, ó. Aí seria assim, olha, seria assim, tudo bem? Seria assim, olha, uma boa parte das crianças morava. Uma boa parte das crianças morava. Ou uma boa parte das crianças moravam. Aqui eu tenho 2 opções. Por quê? Por que eu tenho 2 opções? Porque o morava concorda com o núcleo do sujeito, que é uma boa parte. Uma boa parte é sujeito partitivo. Eu já aprendi que a expressão partitiva, aqui está, ó, toda expressão partitiva exige verbo no singular. Já aprendemos isso, então já sabe. Se o verbo está no singular, ele concorda lá com o núcleo do sujeito, que é a expressão partitiva. E esse moravam aqui, por que pode ser moravam? Porque ele concorda com o complemento nominal crianças, que é plural. Então, o sujeito partitivo, ele permite que o verbo concorde ou com o núcleo do sujeito no singular, porque é partitivo, ou com um complemento nominal que estiver no plural. Agora, a frase que está aqui na questão, olha aqui, tudo bem? Então, ou com o núcleo ou com o complemento. Só que a frase que está na questão aqui, deixa eu apagar para a gente ver aqui, olha, vou apagar para a gente ver aqui rapidinho, tudo bem? A frase da questão é a seguinte, olha só, atenção na frase, né? Está aqui, olha, uma boa parte é partitivo, pede verbo no singular, então está no plural. Aí, olha, não é criança, o complemento não é crianças, é criançada. E criançada é coletivo, e todo coletivo pede verbo no singular. Então, em ambas as opções, ainda que o verbo concordasse com o núcleo pede singular. E se concordar com o complemento, que é coletivo, pede verbo no singular. Então, em ambas as opções, esse plural aqui não corresponde. Por isso, a frase da letra E é uma frase com concordância errada. Perfeito? É isso, meu amigo. Aqui é desafio. Desafio na veia, no coração e na mente. Fique com Deus e continue com o professor Hilder, que vai ficar contigo até às 18h50. Forte abraço. Tchau, tchau.